Olá e bem-vindo. Hoje mergulhamos num tema que, bem, frustra muita gente, a perda de peso. Mas vamos fazê-lo de uma perspectiva completamente diferente. Exato. Temos em mãos uma entrevista com a especialista Caroline Berger de Femini, que basicamente deita por terra a ideia de que contar calorias é o caminho. Sim, essa ideia está cada vez mais ultrapassada. A proposta dela é quase o oposto do que se ouve há décadas. Mais gorduras de qualidade, otimizar a hidratação e usar o Pilates não para queimar, mas para reconstruir. Exatamente. O nosso objetivo aqui é perceber a lógica por trás disto e porque é que a solução duradoura pode ser menos uma batalha e mais uma conversa inteligente com o nosso corpo. E essa ideia de conversa é mesmo a chave de tudo. A premissa central da fonte é que o corpo não é uma folha de cálculo. Não é matemática pura. Não é de todo. É um sistema biológico super complexo. Uma autêntica orquestra regida por hormonas. Se essa orquestra estiver desafinada, Com picos de insulina, stress, essas coisas. exatamente, stress crónico, sono de má qualidade, pronto, o corpo entra num estado de alarme. E um corpo em alarme não se sente seguro para libertar energia, pelo contrário, Armazena. armazena. Portanto, o que se propõe não é mais um regime restritivo, mas sim uma estratégia para restaurar a harmonia fisiológica interna. É quase como afinar os instrumentos antes do concerto. Gosto dessa imagem da orquestra. Então vamos a isso. Vamos perceber quem são os músicos principais. A entrevista foca-se muito em algumas hormonas-chave. A primeira, e talvez a mais famosa, é a insulina. Sim, A fonte descreve-a como uma espécie de fechadura ou trinco do armazenamento de gordura. e é uma imagem muito precisa. A insulina é a hormona que gera o armazenamento. Depois de uma refeição, especialmente rica em açúcares, o pâncreas liberta a insulina. Ok? A função dela é retirar o açúcar do sangue e levá-lo para as células. Mas ela também dá outra ordem muito clara às células de gordura. Armazenem A lipogênese. a lipogênese e, ao mesmo tempo, parem de libertar gordura. Ela inibe a lipólise. O problema não é a insulina em si, claro. É o excesso constante. Certo, o excesso é que causa o problema. E a fonte usa uma analogia para isso que achei brilhante. É como se a insulina estivesse sempre a bater à porta das células. Sim, De tanto bater, as células começam a ignorar o sinal. exatamente. Ficam surdas. É o que chama resistência à insulina. As células já não respondem bem, então o pâncreas, em pânico por ver os níveis de açúcar no sangue altos, tenta compensar e, pronto, grita mais alto. Ou seja, produz ainda mais insulina. Ainda mais. E isto cria um ciclo vicioso. Temos níveis de insulina cronicamente elevados, o que significa que o corpo está quase permanentemente com o sinal de armazenar gordura ligado. E o de queimar gordura desligado. Desligado. Exato. E isso é fascinante. Quer dizer que uma pessoa pode estar a comer snacks de baixas calorias, como bolachas de arroz, mas se forem ricos em açúcares rápidos, está na verdade a treinar o corpo para armazenar mais. Precisamente. Isto vai contra tudo o que se ouve. É uma das grandes mudanças de paradigma. O impacto hormonal de um alimento é, em muitos casos, mais importante do que o seu valor calórico isolado. Isto leva-nos a outro duo hormonal que a fonte aborda. A fome, o maior obstáculo. O maior. Falo da leptina e da grelina. As hormonas do estou cheio e do tenho fome, certo? Isso mesmo. A leptina é produzida pelas nossas células de gordura e viaja até ao cérebro para dizer: olá, as reservas estão cheias, podes parar de comer. É a nossa hormona da saciedade. Exatamente. Mas, tal como com a insulina, pode surgir a resistência à leptina, muitas vezes causada por inflamação ou falta de sono. A mensagem é enviada, mas o cérebro não a ouve. Espera aí, isso é crucial. Significa que o problema não é falta de força de vontade, mas um problema de comunicação química no cérebro? É um problema de sinalização. Sim. Se o cérebro não ouve que está saciado, a batalha está perdida antes de começar. A pessoa continua a sentir fome, mesmo tendo comido o suficiente. Exatamente. E para piorar, entra em cena a grelina, a hormona do apetite. Em dietas de restrição muito severa, os níveis de grelina disparam. O corpo entra em pânico. Entra em modo de sobrevivência e grita por comida. É por isso que uma abordagem que estabiliza estas hormonas, em vez de as agredir, tem muito mais probabilidade de funcionar a longo prazo, Não se está a lutar contra a biologia. que está-se a cooperar com ela. Ok. A orquestra está desafinada.
Como é que se começa a afinar os instrumentos? A proposta da fonte para estabilizar este sistema é, como dizia, surpreendente. Esquecer o açúcar e abraçar as gorduras saudáveis. Sim, isto vai contra décadas de marketing low fat. Completamente. E vai mesmo. O açúcar refinado é descrito na entrevista como um combustível instável. Dá-me um pico de energia rápido, seguido de uma quebra abrupta. O tal sugar crush. Exato. E esta montanha russa afeta a energia, o humor, a concentração e, claro, a fome, reiniciando o ciclo. A solução proposta não é comer menos, mas sim diferente. Substituir esse combustível instável, Exatamente. Por macronutrientes que promovem a estabilidade. que seriam as proteínas, as fibras e, o ponto mais polémico, as gorduras. As gorduras de qualidade, sim. Elas são um combustível de libertação lenta e estável. Não provocam picos de insulina e são essenciais para a produção de muitas hormonas. Certo. E, talvez o mais importante na prática, promovem uma saciedade profunda e duradoura. Quando se come uma refeição rica em gorduras saudáveis, a probabilidade de sentir fome uma hora depois é muito, muito menor. Mas e o medo da gordura? Fomos ensinados durante anos que engorda e faz mal ao coração. Como é que se ultrapassa essa barreira mental? E já agora, o facto das gorduras serem mais calóricas. É um ponto fulcral e a fonte sublinha a importância da qualidade. Não estamos a falar de gorduras trans ou óleos vegetais refinados, claro. Estamos a falar de azeite, abacate, exato, azeite extra virgem, abacate, frutos secos, sementes, peixes gordos. Estas gorduras têm um efeito anti-inflamatório, o que ajuda a combater a tal resistência à leptina. Está tudo ligado. Está tudo ligado. E quanto às calorias, a ideia é que a saciedade que elas dão leva a que naturalmente se coma menos ao longo do dia. A qualidade da caloria importa mais que a quantidade. Ok. Então estabilizar a fome com a comida certa é um pilar. Mas sempre ouvi dizer que muitas vezes confundimos fome com sede. É aqui que entra a hidratação? Sim, é um pilar absoluto. E por várias razões que vão muito além de matar a sede. Certo. A primeira é essa que mencionaste. O centro da sede e da fome no cérebro são muito próximos e os sinais podem ser confundidos. Mas há mais. O que mais? Quando o corpo começa a queimar gordura, liberta resíduos metabólicos. A água é o veículo que transporta esses resíduos para fora do corpo. Um corpo desidratado não elimina bem. E um corpo que não elimina, retém. Retém o quê? Apenas líquidos, dando aquela sensação de inchaço? Retém líquidos, sim, mas também toxinas e inflamação. A desidratação crónica, mesmo que ligeira, é um fator de stress fisiológico. E stress leva-nos ao cortisol. Leva-nos ao cortisol, outra hormona fundamental. Um corpo cronicamente estressado e desidratado está novamente em estado de alarme, o que, como vimos, favorece o armazenamento. A água não é só para hidratar, é para fluidificar todo o sistema. Faz todo o sentido. Temos a nutrição e a hidratação a acalmar o sistema. E o movimento? Normalmente pensa-se logo em horas de cardio para queimar calorias. Mas a fonte vira o jogo completamente e aponta para o Pilates em máquinas. Sim, como o Reformer, o Cadillac. E o objetivo diz não queimar, mas sim uma recomposição corporal. O que é que isto quer dizer na prática? Significa mudar o foco do déficit calórico para um impacto metabólico do exercício. O cardio intenso, embora tenha os seus benefícios, pode também aumentar os níveis de cortisol, a hormona do stress. E o cortisol está ligado à gordura abdominal. Diretamente. A proposta do Pilates, especialmente com a resistência das máquinas, é diferente. O objetivo é construir massa muscular magra e funcional. E por que é que isso é tão importante? Porque o músculo é o nosso órgão metabólico mais ativo. Quanto mais massa muscular de qualidade tivermos, mais eficiente o nosso corpo se torna a usar a glicose, melhorando a sensibilidade à insulina. O problema que falámos do início. Exato. Um corpo com mais músculo tem um metabolismo mais alto maior. Queima mais energia mesmo em repouso. É menos sobre o esgotamento de uma hora de exercício e mais sobre construir um motor corporal que funciona melhor 24 horas por dia. E porque especificamente o Pilates em máquinas? Qual é a vantagem em relação ao Pilates no tapete, por exemplo? O Pilates de solo é excelente, não me interpretes mal, mas as máquinas adicionam uma dimensão crucial, a resistência ajustável e o suporte. As molas oferecem resistência em toda a amplitude do movimento, o que desafia os músculos de forma muito completa e segura.
E garantem um alinhamento correto. Garantem um alinhamento postural correto, o que é vital. Este tipo de resistência progressiva é o que estimula o músculo a fortalecer-se e promove essa tal recomposição corporal de forma muito eficiente. A entrevista depois entra em detalhes que raramente se ouvem associados a isto, como a prevenção de estrias e a importância da respiração. Sim, porque a transformação tem de ser saudável a todos os níveis, incluindo a pele. O trabalho feito no Pilates melhora a microcirculação e a oxigenação dos tecidos. Mais nutrientes para a pele. Exatamente, o que pode apoiar a síntese de colagênio. Quanto à respiração, bem, é talvez a ferramenta mais subestimada de todas. É descrita como uma alavanca fisiológica. Uma alavanca, como assim? Uma respiração profunda e controlada, como a que se pratica no Pilates, ativa o sistema nervoso parasimpático. Nosso modo de descansar e digerir. Isso mesmo. E isso baixa diretamente os níveis de cortisol. Portanto, a própria forma como se respira durante o exercício está a ajudar a combater a hormona que armazena gordura abdominal. É incrível. E o resultado final que a fonte refere é muito interessante. Muitas pessoas parecem mais magras não só por perderem gordura, mas porque recuperam a sua postura. Os volumes do corpo redistribuem-se. A teoria parece incrivelmente sólida. Nutrição para estabilizar, movimento para reestruturar. Mas a prática pode ser um desafio. A balança pode não mexer logo ou até subir no início. A fonte fala sobre esta fase de transição, não fala? Fala sim, e sublinha que é uma fase perfeitamente normal e que não significa fracasso. O corpo está habituado a usar a glicose como combustível, mudar para usar gordura é uma adaptação metabólica. Um reajuste. Um reajuste enzimático e hormonal que pode levar algum tempo. No início pode haver retenção de líquidos, por isso é absolutamente crucial olhar para além da balança. Quais seriam, então, os sinais de que as coisas estão a ir no caminho certo, mesmo que o peso não mude? A fonte sugere focar noutras métricas. A energia está mais estável. O sono está a melhorar. A fome e os desejos por doces estão mais controlados. A roupa começa a assentar de forma diferente. Exatamente. As medidas da cintura, a digestão. Estes são os verdadeiros sinais de que a saúde interna está a ser restaurada. A transformação não é uma linha reta, é uma espiral. Essa ideia leva-nos ao ponto final, que me parece o mais poderoso de todos. A mudança de mentalidade. Deixar de ver o corpo como um adversário que precisa de ser punido e passar a vê-lo como um parceiro. Exatamente. A mensagem central é que o corpo é um organismo inteligente, programado para a sobrevivência. Quando é agredido com restrições severas, ele defende-se. Abranda ao metabolismo e armazena. Exato. Mas quando é nutrido, hidratado, movimentado de forma inteligente, ele sente-se seguro. E um corpo seguro coopera. Ele liberta o excesso. A perda de peso torna-se uma consequência natural de um corpo que reencontra o seu equilíbrio. No fundo, o que esta análise nos mostra é uma mudança de paradigma completa. Saímos de uma visão quase matemática da perda de peso. Calorias que entram versus calorias que saem. Exato. Para uma visão biológica, sistémica, centrada neste diálogo hormonal. A chave parece ser esta triangulação. É a procura pela coerência fisiológica. Quando estes três pilares estabilizar com gorduras, fluidificar com água e reestruturar com pilates estão alinhados, o resultado é um organismo que simplesmente funciona melhor. E a perda de peso é um efeito secundário. É um efeito secundário desse equilíbrio reencontrado. Não é o objetivo principal, mas sim a consequência. Fica aqui uma última reflexão para quem nos ouve. A fonte menciona que o Pilates, ao exigir tanta concentração, ensina uma consciência e uma lucidez corporal. Sim. Permite detectar desequilíbrios antes que se tornem um problema. Isto levanta uma questão interessante. Se uma abordagem de transformação física também melhora a autoconsciência, a capacidade de ouvir o corpo. Sim. Será que o maior benefício a longo prazo não é apenas mudar a forma do corpo, mas sim mudar fundamentalmente a relação que se tem com ele? De uma relação de conflito para uma de parceria. Exato. E talvez essa seja a verdadeira sustentabilidade.